Gostaria de reafirmar a minha inocência. O Flamengo, obviamente, respeita a decisão da Justiça Esportiva e vai recorrer dela. Isso me deixa bem revoltado, negócio seríssimo, assunto gravíssimo, né? Porque o que está acontecendo com o Bruno Henrique é para todo jogador de futebol ficar atento. Eu vou falar do Bruno Henrique. Se ele fez, foi muita burrice. Se ele fez, tem que ser punido com muito rigor. Bruno Henrique, ídolo do Flamengo, está no olho do furacão. Suspenso por 12 jogos e multado em R$60 mil. E agora? O Mengão promete recorrer, mas o clima é de revolta e tensão nos bastidores. Isso me deixa bem revoltado, negócio seríssimo, assunto gravíssimo, né? Porque o que está acontecendo com o Bruno Henrique é para todo jogador de futebol ficar atento. E pela idade dele, essa punição pode representar o final da carreira. O compromisso dele com o Flamengo termina no final do ano que vem. E o detalhe, que é importante, se um jogador é suspenso, o clube não é obrigado a pagar mais salário. Automaticamente o contrato fica também suspenso ou encerrado. Se, por exemplo, ele for suspenso por 1 ano e meio, falta menos de 1 ano e meio para ele terminar o compromisso dele com o Flamengo. Acabou o contrato dele, acabou. É como se fosse uma rescisão. Você está fora do time, está prejudicando o clube. Porque o clube contrata você para você jogar. Aí você comete um pequeno deslize que gera uma grande punição e aí você fica um tempão aí fora. Você está atrapalhando o seu clube, né? O Bruno Henrique está com 34 anos. É o fim da carreira do Bruno Henrique. E aí a gente tem que falar aqui, que é o que eu falo. Muita gente fala, clubista, clubista. A gente sempre fala a verdade aqui. Do mesmo jeito que eu falei do Paquetá, eu vou falar do Bruno Henrique. Se ele fez, foi muita burrice. Se ele fez, tem que ser punido com muito rigor. É salário de nível futebol europeu. Então, um cara que faz o melhor contrato da sua vida aos 33 anos e que coloque isso em risco se ele realmente se envolveu em alguma coisa, é muita burrice. Porque é tão imperdoável quanto, mas é mais aceitável um jogador que joga na Série D, que não tem já a vida resolvida. Caráter é caráter, tá? Isso aí é questão de caráter. Então, é inaceitável de qualquer forma, mas aceitável passa a ser um pouco mais se o cara ganha um salário mínimo, se o cara tem condições aí bizarras. Pô, agora o cara que tá ganhando uma fortuna, que faz o melhor contrato da sua carreira aos 33 anos, se ele fez isso realmente, gente, é muita burrice e tem que ser punido com rigor. E aí é ser punido com rigor que eu digo, pra mim, jogador que faz isso, é banir, cara. É banir mesmo. Banimento do futebol. É não jogar mais futebol. Por quê? Porque tira a credibilidade do esporte. Tira a credibilidade. O torcedor que muitas vezes supõe de muita coisa, ele passa a supor mais ainda. Passa a supor mais ainda a partir do momento que ele descobre que coisas assim acontecem ou pode acontecer. Então, de verdade, pela pessoa que é o Bruno Henrique, eu torço muito que não seja verdade. Eu torço muito que não seja comprovado. Mas se for comprovado, se for verdade, tem que ser punido com muito rigor e é muita falta de inteligência, tá? Seria muita falta de inteligência. No julgamento, Bruno Henrique tentou se explicar, alegou inocência, mas não convenceu. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva. Jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Meus advogados estão aí e falarão por mim durante a defesa do processo. Faço questão de mostrar o meu respeito e a minha total confiança nesse tribunal e desejo um excelente julgamento a todos, que tudo transcorra de forma leve e justa, e uma boa tarde a todos. Só isso mesmo. Segundo o STJD, ele é culpado no escândalo das apostas e manipulação de cartões. A decisão: 12 jogos de gancho e multa pesada. Uma sentença que pode mexer diretamente com a temporada do Flamengo. Mas o clube não ficou de braços cruzados. O advogado do rubro-negro já confirmou que vai apresentar recurso.
Doutor Michel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa condenação hoje aqui do Bruno Henrique, o que vocês viram e se vocês também vão recorrer a essa condenação. O julgamento teve duas fases, né? Primeiro a questão preliminar, que foi arguída a prescrição que, no entendimento da defesa, é irremediável. Esse processo não deveria nem ter sido julgado. Isso vai ser enfrentado em grau de recurso. E também em relação ao mérito, né? O Flamengo obviamente respeita a decisão da Justiça Desportiva e vai recorrer dela. Eu acho que o mesmo argumento que foi utilizado para entender pelo afastamento do artigo 243, de que isso foi uma orientação tática, ou seja, era esperado do Bruno Henrique que levasse um terceiro cartão amarelo, é o mesmo argumento que tem que ser utilizado para entender que isso não é uma atitude antidesportiva, antiética, né? Porque se faz parte da regra do jogo, você pode utilizá-la a seu favor. Como é que você pode dizer que ela é uma atitude ilegal no ponto de vista de chegar a condenar um atleta por causa disso? Então, novamente, o que restaria é tão somente, quando muito, uma suposta informação privilegiada que o Flamengo entende que não houve, já que qualquer conhecedor mediano de futebol e de aposta entenderia que Bruno Henrique forçaria esse terceiro cartão lá. Então, o Flamengo entende que ele deveria ser absolvido. Primeiro, o processo não deveria ter existido por conta da prescrição e, quando muito, uma aplicação da pena, assim como foi o voto divergente, nas ilhas do artigo 191, inciso 3º, por uma possível informação privilegiada, que o Flamengo também discorda, mas se curvaria pelo menos a esse entendimento. Michel, sobre a questão de cumprimento dos jogos, de competições, se houve um requerimento de extensão dessa punição e que não tem o menor cabimento aqui, com todo respeito à Justiça Desportiva, isso vai ser colocado também no seu momento oportuno, mas esse tipo de extensão cabe em situações como punições por prazo ou quando o atleta ele deixa o clube e é transferido para o exterior, né? Não é o caso aqui. O caso aqui é a punição por partida deve ser cumprida na mesma competição, é assim que estabelece o regulamento da modalidade e o CBJD. Michel, só questão de efeito suspensivo, como é que funciona essa situação, já que foram 12 jogos que ele pegou e não tinha sobre efeitos suspensivos. Vamos requerer quando a lavratura do acórdão ela chegar às nossas mãos, vamos imediatamente recorrer e pedir o efeito suspensivo. Caso tivesse uma urgência, que não há em razão da data FIFA agora, mas se tivesse uma urgência, o Flamengo já pediria o efeito suspensivo desde já, mas não é o caso, dá para aguardar o acordo. E nesse caso é praticamente garantido, né, o efeito suspensivo? Assim, eu acredito, a Justiça Desportiva sempre demonstrou que em casos como esse é recomendável a concessão do efeito suspensivo, ainda mais com voto divergente, como houve, tanto na questão da prescrição quanto na questão de mérito. Doutor, vocês ainda vão recorrer, tem um efeito suspensivo, mas como é que vocês avaliam esse julgamento? Foi positivo, pensando na pena máxima que poderia ter sido de 2 anos? Eu acho que os argumentos que foram trazidos aqui foram positivos, sim. Eu acho que poderíamos ter compreensões mais complicadas e eu entendo, inclusive, que o que foi trazido aqui nos favorece numa discussão no pleno. Doutor, só uma dúvida. O relator disse que o Bruno Henrique teria que cumprir essa suspensão tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Você disse que tem que ser cumprido só no Campeonato Brasileiro, que foi a partida que ele tomou o cartão amarelo. Como é que isso funciona? Isso chega à Conmebol e a decisão da Conmebol de que ele fique suspenso também na Libertadores? Como é que funciona isso? Não, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva é muito claro que as penalidades cumpridas por partida, elas são cumpridas no próprio campeonato em que ela foi praticada. Então, nesse caso, é o Campeonato Brasileiro. Então, não há a menor dúvida em relação a isso, apesar da solicitação. Inclusive, isso não foi colocado no resto do julgamento, só apenas o relator que trouxe essa questão. Ele pode frequentar...
A questão é, punição por partida tem que ser cumprida na própria competição. Isso não há discussão. Se houver qualquer tipo de dúvida, nós vamos trazer para a Justiça Desportiva discutir. Ele pode frequentar centro de treinamento durante esse período, porque ano passado tinha até essa dúvida por conta do Gabigol, mas foi doping, era outra situação. Agora o Bruno Henrique é diferente, é igual? Você pode dizer? Não, totalmente diferente. Ele pode sim treinar, ele pode estar à disposição do clube sem qualquer problema. E aí, torcedor? O STJD exagerou na punição ou Bruno Henrique merece pagar caro por essa polêmica? Deixa sua opinião aí nos comentários. Se você quer acompanhar cada detalhe desse caso bombástico, já se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque a novela Bruno Henrique está só começando. O futebol brasileiro não tem um dia de paz. Bruno Henrique suspenso, Flamengo recorrendo e o clima cada vez mais pesado. Será que essa história vai virar de jogo ou a sentença já é final? Fiquem ligados, porque aqui a gente não deixa passar nada. Valeu e até a próxima!